às 2 horas da tarde de domingo. Rubem Braga. No meio de muita aflição e tristeza, houve um momento. Lembras-te? Foi por acaso, foi de repente, foi roubado. E se alguém tivesse tido a mais leve suspeita, então seria a ignomínia total. Mas houve um momento, e dentro deste momento houve silêncio e beleza. Seria impossível descrever o ambiente, estranho a nós ambos. E não havia nem canto de pássaros, nem murmúrio de mar. Talvez um ruído de elevador, uma campainha tocando no interior de outro apartamento, o fragor de um bonde lá fora, sons de um rádio distante, vagas vozes e, me lembro, havia um feixe de luz oblíquo dando no chão e na parte de baixo de uma porta. Recordo vagamente a cor rósea da parede. Serão lembranças verdadeiras? Como voltar àquele apartamento, reconstituir aquelas 2 horas da tarde, lembrar a data, verificar a posição dos móveis e o ângulo de incidência do sol? Do chão ou da porta do banheiro? Creio que do chão. Ele iluminava teus olhos claros que me fitavam quietos. O edifício, eu sei qual é. Seria possível procurar aquele vago casal amigo que encontramos na praia aquele dia e perguntar qual o número do apartamento em que então moravam? Conseguiríamos licença do atual morador, ou quem sabe, penetraríamos sorrateiramente no apartamento, e então a mulher daquele vago casal nos diria: aqui era o quarto, aqui é o armário, a cama, além ficava o espelho. Ah, haveria menos rumor na rua naquele tempo. Menos automóveis estariam passando lá fora. Mas, certamente, nas mesmas 2 da tarde de domingo, embora não haja mais bondes, haveria algum rádio ligado esperando o começo de algum jogo de futebol. E o sol estaria no mesmo ângulo, pela mesma janela. Pesquisaríamos os móveis antigos. Iríamos comprá-los onde estivessem hoje. De certo, a antiga dona se lembra a quem os vendeu e como eram. Não creio que ainda sejam seus. Lembro-me que eram móveis banais. Nós os colocaríamos no mesmo lugar e disposição. Houve um momento. Talvez a pintura da parede hoje seja diferente. Creio que era rosa. Tua roupa de banho era preta. Tinha alça. Lembro as marcas das alças. Foi subitamente. Havia várias pessoas juntas. Faltou água na casa de alguém. Telefonou-se para dizer que não esperassem para o almoço. Houve desencontros na praia. Apareceu o casal. E então, por milagre, tudo o que era contra nós, as circunstâncias, os olhares, os horários, os esquemas da vida civil, as famílias com seus rádios, suas feijoadas dominicais, os encontros de esquina, as conveniências e os medos, tudo o que nos separava, subitamente falhou. O casal desculpou-se e partiu. Iam almoçar com a mãe dela. A empregada sumiu. Eu tinha saído e por acaso tive que voltar. Na verdade, eu não poderia reconstituir os detalhes tediosos e vulgares. A lembrança que ficou é de um momento em que boiamos no bojo de uma nuvem, longe da cidade e do mundo, e todos os ruídos se distanciaram e se apagaram. Ainda estava toda salgada do mar. Teus olhos me miravam quietos, sérios, teus olhos sempre de menino, teus cabelos molhados, teu grande corpo de um dourado pálido. Houve um momento, aquele momento em que a carne se faz alma, e depois, muito depois, me dissestes a mesma coisa que eu sentira. Aquele momento suspenso no ar, como uma flor, o estranho silêncio. Sim, te lembras. E as coisas banais em que a vida nos tornou, os caminhos complicados que cada um teve de fazer pela vida. Mas o pior não aconteceu. Nada, ninguém nos destruiu aquele momento. Nem voz, nem porta batendo, nem telefone. O momento foi acaso e loucura, mas dentro dele houve um instante de serenidade pura e infinita beleza.
Ah, não me podes responder, falo sozinho. Estás longe demais, e talvez tivesse de olhar 2 vezes para reconhecer neste homem de cabelos brancos e de cara marcada pela vida aquele que fui um dia. O que te fez sofrer e sofreu. Mas quero que saibas que te vejo apenas como era naquele momento, teu corpo ainda molhado de mar às 2 horas da tarde, e milhares, milhões de relógios eternamente trabalhando contra nós, nos bolsos, nos pulsos, nas paredes. Todos cessaram de se mover, porque naquele momento eras bela e pura, como uma deusa, e eras minha eternamente, eternamente. Naquele edifício daquela rua, naquele apartamento, entre aquelas paredes e aqueles feixes de sol, eternamente, além das nuvens, além dos mares, eternamente, às 2 horas da tarde de domingo, eternamente.